Lopes, Vitor Roque, Franco Lopes, Vitor Roque, Magrão e Tigrinho, Magrão e Tigrinho, depois da vinheta, Dracari. Franco Lopes, Vitor Roque, cara, o Magrão e o Tigrão, nada de Tigrinho, mais uma vez decidiram para o Verdão, essa dupla argentino e um brasileiro que joga pelo maior do Brasil, a Sociedade Esportiva Palmeiras, e é maior que Bebeto e Romário, é maior que Pelé e Coutinho, é maior que Zico e Júnior, é maior que Edmundo e Evaí, é maior que todo mundo. Dracarys, um esquisito para começar aqui essa loucura com vocês. Se você não me conhece, eu sou Barcos Olim, o Resenha, esse é o canal Barcos o Resenha. Se você não é inscrito, inscreva-se. Cara, deixa o like. Vem, Abel, ó o Abel. Deixa o like, compartilha, ativa o badalo aí, o sininho para receber as notificações. Aqui sempre uma resenha e um react dos melhores momentos. Quem sabe em breve eu não faça um react do jogo, como alguns fazem aí. Mas eu percebo muito companheiro aqui, cara, comparsas de YouTube, os youtubers, corintiano, são paulino, palmeirenses assim e tal, bababá também. E bababá, que fazem um react, né? Colocam a câmera assim, filmando, e fazem o react dos lances dos jogos, né? Depois eles fazem a edição, etc e tal. E você gosta muito de ver isso, de ver a reação, o cara ficar nervoso porque perdeu um gol, ficar nervoso com o seu centroavante porque perdeu um gol, ou ficar triste porque tomou um gol, o seu time tomou um gol. Isso é difícil acontecer com o palmeirense, cara. É por isso que react de canal do Palmeiras não faz tanto sucesso. Porque o que faz sucesso na mídia é a desgraça. A desgraça, cara. O cara prefere assistir esses jornaizinhos, entre aspas, aí, que nem o Notícias Popular. Você é do tempo do Notícias Populares, do NP, que você torcia assim e saía sangue? Então, tem um monte, cara. Tudo foi pra televisão, entendeu? Cara, são os programas aí que passam à tarde, de tarde principalmente, final de tarde aí, nas redes menos, que tem que apelar pra poder ter audiência. Eu não, fiz Jornal Nacional, eu sou Globo, não quero nem saber, eu sou paga-pau da Globo. Oda-se, entendeu? Mas tem gente que não, que gosta de ver outros canais aí, secundários, alternativos, assim, por assim dizer, né? Que jamais serão uma Globo. Então, assim, aí o que acontece? Dá like, dá visualização. Então, hoje em dia, o povo gosta de ver o Gão Corintiano, que eu gosto pra caramba também, Casal React Tricolor, o Velho São Paulino, bababá. Eu gosto de, assim, não é que eu gosto de ver a desgraça, mas o que eu tô falando assim, canal do Palmeiras é muito difícil, cara, você ver como canal de flamenguista, entendeu? Não sou bairrista, não. É muito difícil você ver react de flamenguista e de palmeirense sofrendo porque perdeu o jogo, porque aí acontece quando acontece uma eliminação, entendeu? Aí os antes, aí o Velho São Paulino, o Casal Tricolor, o Gão e papapá, tem os outros corintianos lá e tal, papá, tem o Casal Rivalidade, que é um corintiano e uma palmeirense, beleza? Aí eles aproveitam a oportunidade pra zoar, entendeu? E o canal que eu gosto muito aí é dos meus amiguinhos Los Marginolas. Los Marginolas. Um brinde a vocês. Meus amiguinhos lá do LDU, eles torcem pra LDU. É do Equador, eu acho que os moleque. Dracarys. Um brinde a vocês. Então, assim, dá uma olhada na descrição aqui, vários links. Links das minhas redes sociais, link da coletiva do Abel Ferreira, link dos melhores momentos no canal parceiro aqui, Starts Sports, beleza? Link da Foot Fanatics, propaganda rápida. Dá uma olhada aí, ó.
Foot Fanatic. Tem um link aqui da Foot Fanatic e o link da loja do Barcos, beleza? Você vai lá, compra uma camiseta, um manto, ou se você estiver precisando de uma chuteira, um society, ou um tênis de futsal, ou uma rede, ou uma raquete de beach tênis, tudo que é de material esportivo. Você compra lá e ajuda o palmeirense a cá, beleza? É isso, é rápido e sucinto, cara. E assim, aqui no canal você sempre tem uma resenha, porque eu sou Barcos ou resenha, e um react dos melhores momentos. É onde que eu queria chegar, que eu acabei me cortando. Cara, às vezes nós nos auto-sabotamos. Eu me auto-sabotei agora. Porque assim, não, é porque eu sou geminiano e o raciocínio do geminiano é assim, é rápido como The Flash, entendeu? E assim, Nossa, já me perdi de novo, cara. Não é o uísque, entendeu? É a rapidez. Cara. Então, assim, voltando aqui que eu tava falando, que é o seguinte, cara, existem canais, lembrei, existem canais que eu assisto, e eu não vou citar nomes, porque eu até gosto dos canais, gosto dos parceiros, e que eu vejo o cara atuando. Eu vejo, cara, o cara atuando. Ele não tá assistindo, fazendo react do jogo inteiro. Ele tá vendo os melhores momentos e tá dando uma de ator. Puta, vai perder o gol. Blá, 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 blá. Eu poderia fazer isso também, entendeu? Porque eu tenho algumas veias artísticas, entendeu? Mas eu não faço, cara, eu não faço porque eu consigo observar quando o cara não tá reagindo. E aí é o que eu falo pra você, cada um do seu cada um, cara. Nós vivemos numa selva de pedra, nós vivemos numa sociedade capitalista. Eu sou um anarco-capitalista, mas eu dependo do money, entendeu? Eu dependo. Então eu não posso falar que eu sou um anarquista, certo? Então eu entendo, você não prejudicando ninguém, eu entendo, você vai lá, faz seu teatro, a gente não assiste novela, a gente não assiste filme, nós não assistimos séries. Então, aqui no YouTube, vocês assistem alguns vídeos, às vezes, em que o cara está atuando, entendeu? E às vezes você nem percebe. Mas Barcos Rolim, por enquanto, não atua. Se eu precisar um dia atuar para ganhar, né, para o ganha-pão, eu vou atuar também, mas sempre sendo sincero, beleza? Então é isso, cara, já falei pra caramba, já saí do contexto. 26ª rodada do Brasileirão, agora tudo igual, apesar que amanhã o Flamengo também joga, entendeu? E aí passa, fica um jogo a mais. Mas agora, até agora então tá 54 pontos a 52. Ganhamos do Vascão, do Gigante da Colina, União Sinistra, beleza? Cara, mas vencemos o Vascão. Faz acho que desde 2015 que o Vasco não vence a nós outros. E pulando para 52 pontos, agora vou torcer que o Vasco ganhe. O Corinthians foi garfado, ó, um palmeirense aqui, ó, desde do meu avô, falando que... admitindo que o Corinthians foi garfado, cara, que teve o juiz lá, acho que foi o Daronco, se eu não me engano, deu um pênalti mandrake pro Internacional no fim do jogo, porque o Internacional tá uma draga, o Santos tá uma draga, conseguiu empatar, não sei se foi o Robinho Júnior, filho do Robinho, empatou lá nos últimos minutos lá, tava perdendo de 1-0 pro Grêmio na Vila, e aí, nossa, cara, fizeram uma festa como se o Santos tivesse ganho. Como que empate em casa é derrota? Ô Santista, ô Luiz, empate em casa é derrota. Você comemorar empate em casa, você tá se nivelando por baixo, entendeu? Como empate fora de casa é vitória, certo? Ou triunfo, se você for torcedor do Bahia, Dracarys. Então assim, São Paulo joga amanhã, depois nós pegamos Tricas no final de semana, lá no Morumbis, no Morumbis, beleza? E assim, tremei, velho São Paulino, tremei, casal react tricolor, tremei. Você já imaginou o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior do Brasil, metendo um 7-1 no São Paulo, dentro do Morumbi? 3 de Flaco Lopes, 3 de Vitor Roque e 1 de falta de Andréas Pereira? Dracarys, que assim seja. Mas vamos falar isso depois, beleza? Vamos assistir agora aqui os melhores momentos de Palmeiras. Vou parodiar o Avalone. Palmeiras, 1, 2, 3. Vasco da Gama, o Gigante da Colina, 0. Na tela.
Bola rolando. Saudoso Avalone, cara. Que trabalhou, eu assisti muito Mesa Redonda na Gazeta Esportiva, Canal 11 de São Paulo, aí já gol no começo, foi rapidinho, gol do... Pra quem não sabe isso aqui, ó, que o Flaco Lopes faz, é o seguinte, é JL, ó, JL. Por que JL? Porque ele é conhecido como Flaco Lopes aqui no Brasil, porque Flaco, lá ele é chamado de Flaco na Argentina, porque Flaco quer dizer magro, magrão. Mas o nome dele é Juan Lopes, né? J-U-A-N, Juan Lopes. Então ele faz o JL de Juan Lopes, entendeu? É isso daí, cara. Se você não sabia, Bart Rolim também é cultura do futebol. Beleza? Então assim, uma das camisas mais lindas que eu já vi do Vasco, quando saiu essa camisa do Vasco, toda dourada e tal, ó, outro do Flaco Lopes, eu quis o Léo Jardim no Palmeiras, não quero mais há muito tempo, desde que ele fez uma cera lá, encostado na trave, eu achei ele um babaca, então... Everton, tem muito ainda com 37 anos, pode ir até os 45 aí, que nem o Fábio, entendeu? Tem palmeirense, cara, turma do amendoim. Olha lá, golaço do Vitor Roque. Olha só o que o Tigrão, olha só o que o Tigrão fez. Um corte, outro corte e vlup. E jogou a bola assim, ó. Vlup, nem chutou, ele empurrou a bola assim. Golaço. Então a dupla Flaco Roque aí, maior do futebol de todos os tempos. Não me levem a sério, me levem a Paris, ou me levem a Roma, é melhor. Nostra Itália. Assistam Terra Nostra na Globo à tarde, vale a pena. Você trabalha? O problema é seu. Então assim, uma das camisas mais bonitas que eu vi do Vasco da Gama, tive muita vontade de comprar. Quem quiser mandar uma camisa dessa do Vasco pra mim aí, ó, dourada, aí, a que eu vi, eu não sei se a Cruz de Malta era em vermelho ou era em dourado também, mas camisa linda, cara. Linda. Olha lá o menininho, olha lá. Cara, porque, tinha gente, cara, putz, cara, eu tinha que falar da cavadinha do Yuri Alberto. Tinha pessoas que quando o Vitor Roque veio, muitos palmeirenses, mas nessa questão mesmo era o Zante, que achava que o Vitor Roque era uma enganação, entendeu? Até eu, confesso. Eu sou um crítico ferrenho, não minto. Eu sou um desportista e eu jogo bola, eu sei jogar futebol, graças a Deus, tanto campo quanto salão. Jogo muito mais salão. Eu não jogo num campo 30%, não, 50%, 40% do que eu jogo no salão, mas eu tenho noção básicas de fundamento. Eu tentei ser jogador de futebol até meus 23 anos de idade, entendeu? Então primeiro comecei na rua, jogando descalço, tirando tampão do dedão, criando aquelas bolhas de sangue vermelha na sola dos pés. Aí fui jogar no Morro do Piolho, jogava no Morro do Piolho, que é um campinho de terra, não é de terra que nem terrão do Corinthians, é um campinho de terra cheio de pedra, entendeu? E aí jogava com quichute, jogava com bamba e não sei o que lá, então cresci. Aí fui pras escolinhas, nas escolinhas de futebol da Aclimação. Ô pessoal da Aclimação, Bart Rolim jogou na escolinha de futebol da Aclimação, 2 anos. E depois, mais velho, joguei na escolinha de futebol da Vila Guarani, lá no Jabaquara. Amo esses 2 lugares. E depois outra passagem, um dia eu conto pra vocês, onde eu finalizei minha carreira como semi-profissional. Vocês não vão acreditar. Um dia eu conto, vou contar essas histórias, entendeu? Qualquer dia eu vou contar a minha história de como que foi o meu primeiro Palmeiras e Corinthians, o primeiro clássico que eu assisti num estádio lá no Morumbi, Palmeiras e Corinthians. Uma hora eu conto pra vocês isso. E aí eu emendo e conto, ou senão eu faço 2 vídeos para poder ganhar mais like, ganhar mais visualização, de onde foi meu final de carreira semi-amadora. Porque jogar bola eu nunca parei de jogar, entendeu? Mas sempre fui melhor, tenho muito mais habilidade, visão de jogo no futebol de salão. No futebol de salão, pode me comparar ao Messi. É sério, cara, pode me comparar ao Messi, visão de jogo e tal, blá, blá, blá. E no campo,
eu chego ali no nível de... Ó, não valeu. Um pecado, porque o Tigrinho, ele tava um pouco à frente do meio campo. Se ele tivesse um pouco atrás, tinha sido 4-0. Uma pena, um pecado, cara. Ele ficou pé da vida. E no campo eu chego ali num Paulo Henrique Ganso, entendeu? Um cara que para a bola, pensa, toca, distribui, e aí papapá. Só que eu corro mais. Eu corro pra caramba, cara, sou uma bala. Mas no salão, no salão, no futebol de salão, o pai aqui, ó, Marcos Rolim, eu faço assim, ó. Vou e volto, vou e volto, vou e volto. Armo, tá, faço tabela, faço gol. E a molecada abaixo dos 20 anos, quando tá com 10 minutos de jogo, tá assim, ó. Ofegante, cansando. É, cara, e vai acabar aí os melhores momentos. Acabou, vou voltar aqui minha música. Porque assim, cara, isso não é uma crítica. E não existe crítica construtiva. Toda crítica é destrutiva. Não existe. Levem para a vida de vocês. Levem para a vida de vocês. Não existe crítica construtiva. Não existe mentirinha do bem. E não existe inveja boa. Isso é tudo balela, beleza? Não existe. Dracarys. Então assim... eu tenho uma visão de jogo, cara, certo? Diferente muitas vezes de muitos torcedores que são fanáticos, emotivos e tal, papapá, que não tiveram dentro de campo ou dentro de uma quadra. Você deve estar me chamando de arrogante pra caramba agora, né? Eu sou um pouco sim, não vou negar. Eu só não tenho o defeito de ser mentiroso e de não ser sincero, entendeu? Aí não. Mas assim, é diferente, cara, quando você joga bola, quando você pratica o esporte, que nem eu posso assistir um jogo de tênis, Nadal e Federer. Pá. Eu vou achar emocionante. Se eu estiver torcendo pro Nadal e ele der uns vacilos, eu vou xingar e tal. Mas como eu não jogo tênis, eu jogo tênis. Mentira, eu jogo tênis com o Marcião. Marcião Cabeludo, nós jogamos tênis junto. Tênis, beach tênis, futevôlei, papapá. Mas assim, como eu não sou... O meu esporte é futebol, eu jogo tênis apenas pra descontrair... Eu não posso ficar falando muito, entendeu? Do que o Nadal errou ali, se eu estiver torcendo pra ele. É a mesma coisa, cara. Eu vejo muitos torcedores palmeirenses, corintianos, são paulinos, papapá, que não praticaram o esporte. Então eles criticam, eles descem a lenha simplesmente porque o atacante não faz gol, eles não entendem por que o atacante não faz gol, por que o Flaco Lopes está em uma fase, não tá mais, tô dando exemplo, por que tá babá, entendeu? Então aí é complicado, cara. Quando você se aprofunda dentro do esporte, você entende, você tem uma visão diferenciada. Aí se mesmo assim você criticar, é porque você é um chato pra caramba, você é um mala de galocha, beleza? Dracarys. Então assim, foi isso. Eu falei, acabei esquecendo de falar uma coisa, de concluir um pensamento, mas concluo no próximo conteúdo. Verdão, 3-0, vamos lá. Próximo jogo da Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior do Brasil. Domingo, dia 5/10, 5 de outubro, às 16 horas, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Ou Morumbis, como vocês preferirem. Classificação: Flamengo em primeiro com 54 pontos, Verdão em segundo com 52 pontos. Ambos com 24 jogos, agora que eu estou fazendo o conteúdo, porque o Flamengo joga nessa quinta-feira, beleza? E o Flamengo é o líder Flanelinha, que tá guardando lá o nosso lugar, que depois que a gente assumir, ó... não tem jeito, cara, é campeão. O 13º título de campeonato brasileiro e o tetra da Libertadores. É nós. E campeão mundial, bicampeão mundial no final do ano. Que somos campeão mundial em 1951, duela quem duela. Então é isso. Nem compensa falar dos outros. São Paulo, que tá tomando... É uma draga. O time de São Paulo é ruim, cara. Pode acontecer um resultado porque é clássico? Pode, mas, né, vamos ter fé. Não, o time da fé é o São Paulo, né? Então vamos pra cima, que nós somos o time da virada. Se o São Paulo fazer o primeiro no domingo, 1-0, e a gente vira pra 7-1. Beleza? Corinthians empatou com o Inter, roubado. O Corinthians foi roubado, entendeu? Tá em 13º. Gosto do número, 13, gosto do número. Gosto do 13, igual do L.
E é isso, cara. E eu tava falando, o São Paulo tá numa draga. Eu falei pra alguns amigos meus na quadra, no jogo de terça-feira, no VTS, nos veteranos, mas só tem molecada jogando e eu arrebento a molecada. Que é o seguinte, cara. Os clubes de São Paulo, da capital, só me dão alegria. Santos, São Paulo e Corinthians só me dão alegria hoje em dia. E o Yuri Alberto me dá mais alegria ainda. O São Paulo já me dá bastante alegria. Mas assim, o Yuri Alberto, que... Olha, cara... É muita pretensão falar essas coisas. Só quem joga bola comigo ou que já jogou pra falar isso. Mas, ô Yuri Alberto, deixa eu falar um negócio pra você. Eu jogo mais que você. Eu jogo mais que você, Yuri Alberto. Sinceridade, porque eu sou inteligente, eu armo o jogo, eu concluo de forma inteligente. Você é um esforçado. Eles falavam que o Rony era um esforçado. Pra mim, o Rony é muito melhor que o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é um bagre. Eu desafio você, Yuri Alberto. Você também, Neymar. Eu desafio você, Neymar. Eu desafio aí um monte de profissional. Até o... Joga bem, o palmeirense lá, o que faz o Globo Esporte hoje, esqueci o nome dele agora, fugiu da minha mente, bababá. Me chamem, cara, pra jogar bola, futebol de salão, futebol de 7, etc e tal, society, me chamem. E aí depois, se eu fizer feio, vocês me zoam, vocês me criticam. Agora, se o pai aqui, ó, demonstrar, eu quero todo mundo assim, ó, aplaudindo, me pagando Xandão, me pagando Chivas 12 anos ou Chivas 18 anos, etc e tal, papapá, depois na resenha, beleza? E Heineken. Certo aí? Inscreva-se no canal, inscreva-se. Abel, deixa o like, compartilha, ativa o badalo para receber as notificações. E outra, hein, vou dizer pra vocês aqui, porque aqui é na sinceridade. Goste de mim ou não goste, beleza? O pai aqui é 2, 3 latinhas antes do jogo, umas 3 durante o jogo, beleza? E aí depois do jogo são todas, beleza? Cerveja, entendeu? Aí não é uísque, porque o pai aqui a cerveja pra mim é Gatorade de cevada. O pai aqui fica desinibido, não arrumo confusão, entendeu? Não perco o reflexo. E é o seguinte, cara, mas resenho, hein? Eu sou um cara que dentro de campo, dentro do society ou dentro da quadra, eu resenho, cara, ó, eu sou chato. Já pedi pra vocês se inscreverem, já pedi pra vocês fazerem de tudo, como eu sempre faço. Aos antes e aos rivais, aquele abraço por trás. E a você, caro palmeirense, honrado palestrino, um beijo próspero no coração verde de cada um de vocês. Esse é o Barcos, ô Resenha. Esse é o Barcos, ô Resenha. Barcos Rolim, com vocês até o fim e além! Valeu, família Palmeiras! Valeu!